tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo abençoado. E estamos aqui, gente, no programa Viver Bem. Este programa que é de psicologia e espiritualidade e nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. E é uma ajuda salvífica. Nós sempre, em todos os domingos, trazemos um convidado aqui para os estúdios da rádio, sempre um especialista. Às vezes já me perguntaram, precisa ser psicólogo? Às vezes há demanda, dependendo do tema, de convidarmos outros profissionais, médicos, professores, já estiveram aqui conosco, nutricionista, assistente social e enfermeiro também. Mas hoje estou com um especialista da psicologia. Ele que é psicólogo clínico está estreando hoje aqui em nosso programa e veio falar, gente, de uma situação que todos nós passamos. Por quê? Nós não nascemos profissionais, nós vamos nos tornando, nós vamos buscando e definimos uma profissão. É para falar de profissão que convidamos o doutor Igor Souza, ele que é da paróquia Sagrada Família, do bairro da Maré, ele que é especializando numa abordagem bem legal, como todas as demais, e ele já vai falar sobre isso. Ele tem consultório online, que eu sei, não sei se atende em consultório particular, como eu disse, ele está estreando hoje aqui no programa Viver Bem, com certeza é a primeira de muitas vezes. Ele compõe o time do grupo plural de psicólogos, que somos católicos aqui da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E eu quero dar boa tarde ao doutor Igor Souza. Boa tarde, doutor Igor. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral. É um prazer estar aqui. Como a doutora me apresentou, eu sou o Igor, eu moro no bairro da Maré, da Paróquia Sagrada Família. Me formei em psicologia há mais ou menos um ano atrás, né? E acredito que por conta disso esse tema veio bem a calhar, né, doutora? É verdade. Qual o seu CRP, doutor Igor? Meu CRP é 0577694. Ótimo. E o doutor faz alguma especialização? É isso mesmo? Está atendendo em consultório somente online por enquanto? É isso? Hoje eu atendo sim na modalidade online, mas também faço um projeto social em 2 paróquias aqui no Rio de Janeiro. Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso de Inhaúma e paróquia de São Cristóvão. Excelente! E esse projeto social tem a ver com um atendimento clínico? Sim. Em psicologia, atende lá. Então, quem quiser ser atendido presencialmente pelo doutor Igor Souza, dentro do projeto, pode procurar a Secretaria das Paróquias ou também falar diretamente com o doutor. Isso, é isso? Exatamente. Gente, fiquem ligados, peguem uma caneta aí, porque no final do programa o doutor Igor Souza vai dar os contatos. E hoje, ainda não falamos do tema. O tema de hoje é os desafios e as dificuldades dos psicólogos no início da atuação profissional. Mas quem nunca teve dificuldade no início da sua atuação? Nossa, hoje eu vou rememorar algumas situações que me fizeram até parar. E é muito interessante, porque a vida é um conjunto de oportunidades para que possamos realizar a nossa missão. E a nossa missão, aquela que Deus nos permite viver, é viver uma vida com sentido. E se o profissional ou a pessoa humana não buscar realizar, que sentido tem a vida? Então,
Você aí, ouvinte do programa Viver Bem, se entende que você ainda não tem uma missão a cumprir, já tem. Encontrá-la. Encontrar a sua missão. E fiquem ligados aí, porque o programa está excelente. Vocês podem contribuir escrevendo para o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e também nos seguir no Instagram, no YouTube, acessar os nossos programas. Ficamos muito felizes. Vamos começar com a primeira pergunta, que é: doutor Igor, o que é, afinal, profissão? Profissão parece uma palavra solta? Não, o que é profissão? O que é ser profissional? É sempre bom começar do começo, né? Como um bom católico, eu, antes de dar a minha resposta, eu vou recorrer ao latim. Certo. E aí, profissão vem de uma palavra latina chamada professio onis, que aí ele tem esse significado de um ato de professar, né? Que bonito. Ou isso. Uma declaração pública, também podemos dizer assim. Um tempo atrás, algumas semanas atrás, estive numa missa de algumas irmãs freiras, né, amigas minhas. Fui convidado para estar. E nesse dia, diante do bispo, né, e diante do seu fundador e da madre fundadora, elas estavam professando seus votos perpétuos. Então, essa palavra da profissão, que vem desse profétio, vem desse sentido também ligado a um ato de professar uma fé, né, algo religioso. Só que com o decorrer do tempo, essa palavra também foi sendo ligada, né, ao sinônimo de um ofício, né, de um trabalho. E aí entende-se hoje profissão também dessa forma, né, dessa maneira, como um trabalho. E aí a minha resposta também, né, aquilo que eu pensei em falar sobre o que é profissão, né, ela é mais do que uma atividade remunerada. É claro que, né, toda atividade merece receber algo em troca por aquilo, mas é um conjunto de saberes ali, né, de habilidades que a pessoa tem ou que ela adquire no decorrer da vida, de valores também, né, e que acabam sendo traduzidos em um serviço. Um serviço para quem? Né? Para a sociedade. Porque aquilo que a gente aprende, a gente não pode guardar para nós mesmos. Então, temos que dar isso à sociedade, né? Devolver isso ao outro, de alguma forma, né? E aí, no caso da psicologia, que é a minha área, é também um compromisso ético, né? É um cuidado com a saúde mental e com a promoção da dignidade humana. Excelente. Olha que bonito. Promoção da dignidade humana. Olha a nossa responsabilidade, a todos nós que somos profissionais, até aquele que entende que não está como profissional, e eu vou explicar por quê. Até bem pouco, há alguns dias atrás, eu ouvi uma pessoa falar: hoje eu estou fora do lugar de profissional. Aquilo me chamou a atenção e eu fiquei atenta. A outra pessoa que estava em conversa perguntou: mas por quê? E ele respondeu, um jovem, seus jovens de poucos cabelos brancos, uns 50 anos, falou: eu fui mandado embora, ele usou, eu fui demitido, estou desempregado. Então, gente, até você que está nos ouvindo e se encontra nessa condição de demissionário, demitido, desempregado, ainda assim é um profissional. Quem é, jamais deixa de ser. E nós temos que cultivar e buscar fortalecer a nossa dignidade humana. É isso. Vamos para a segunda pergunta, que tem a ver com o tema. O nosso tema é os desafios e as dificuldades dos psicólogos no início da atuação profissional. Como o doutor Igor bem colocou, ele é
tem pouco tempo de formado, mas um ano de formado. Então, olha, o tema caiu como uma luva. Por isso, nós, daqui da rádio, escolhemos, o convidamos e ele teve agenda para dizer um sim, graças a Deus. A pergunta, doutor Igor, é: um psicólogo no início da profissão pode ter algumas dificuldades? Na sua opinião, qual seria a maior delas? Dificuldades, acredito que sim, né? Diversas até, mas se fosse para elencar uma dificuldade assim maior dentre elas, eu acredito que seja lidar com a insegurança do ofício de psicólogo, né? Quando a gente está lá na academia, na faculdade, na universidade, a gente ali tem todo um suporte, né, sendo dado pela equipe de professores, até mesmo pelos seus amigos e colegas, né, que estão ali cursando com você, mas quando você sai dali, de certa forma, você sai e tem que lidar com a vida ali, das situações que a psicologia vai te exigir de uma forma mais individual, né? Então, acho que lidar com a insegurança, e aí eu falando um pouco também da área que eu atuo, né, que é a área clínica, lidar com a insegurança de estar ali diante de uma pessoa que está te procurando porque está em sofrimento, porque, né, está com angústia, medos dentro do peito, que angustia e está ali, procurando a tua ajuda. Então, aquela insegurança de o que eu vou dizer para aquela pessoa, né? O que eu vou poder falar que possa ajudar essa pessoa que está me procurando, mas a gente teve o tempo dentro da faculdade, 5 anos estudando, então a gente vai se formando para isso, né? E apesar dessa insegurança, que eu acredito seja uma das maiores dificuldades, a gente vai, né, caminhando pouco a pouco. A gente precisa confiar no processo, né? O processo que demanda tempo. A psicologia, eu vejo assim, o psicólogo é igual o vinho, né? Acho que quanto mais tempo, eu acredito que você vai se tornando melhor dentro daquela sua área, você vai se especializando mais, né? Claro, se for possível, nesse início de carreira, buscar talvez ali uma supervisão, né? Seja individual, seja em grupo, para que você possa ter esse suporte também fora da faculdade. E ter a própria terapia também, até para ir absorvendo o como, né, se sente. Sim. Mas pode complementar. Não, sim. Eu ia falar também sobre a questão da terapia individual, né, que é tão importante assim, para a formação de um psicólogo, né. Vai dizer o Lacan, né, durante a faculdade, os estágios clínicos, eu atuei pela abordagem psicanalítica, né? Então, estava um pouco de Lacan, e Lacan vai dizer que o analista ele se faz no divã, né? Então, é preciso também buscar esse autoconhecimento, né, para que o psicólogo vá se formando, né, conhecendo a si mesmo, para poder ajudar o outro também a conhecer a si mesmo. Gente, esse programa é maravilhoso, mas passa rápido demais. Acredita que já passaram-se o tempo do primeiro bloco? Vamos fazer um intervalo de 1 minutinho apenas e voltaremos já já. Voltando aqui ao segundo bloco desta tarde maravilhosa no programa Viver Bem. Um programa que tem o conteúdo de psicologia e espiritualidade. Este programa que é da Rádio Catedral, da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7. Essa rádio que é tão amiga. E por falar em amiga, próximo domingo ou próxima semana estaremos celebrando o Dia do Amigo, né? Até onde me recordo, Dia do Amigo, Dia da Amizade, 20 de julho. É isso. E cairá num domingo, olha que bênção. Essa rádio é uma rádio muito amiga. Quando eu chego aqui para fazer o programa Viver Bem, me sinto abraçada.
Não dá nem vontade de voltar para casa, claro que dá, né? Mas a gente se sente muito acolhida, se sente muito abraçada, e todos. E se você não conhece a Rádio Catedral, e se você ainda não é um amigo da Rádio Catedral, já está recebendo o nosso convite para nos visitar. Se quiser tomar um café aqui na rádio, é só avisar. Nos procure pelo programa Viver Bem, ou diretamente aqui nos telefones da rádio, e será certamente muito bem recebido. Hoje, no programa Viver Bem, eu estou com o Dr. Igor de Souza, ele que é psicólogo clínico, especializando em logoterapia, tem consultório online, mas tem também, ele atende clinicamente como psicólogo em 2 paróquias. No final ele vai reforçar o nome das paróquias no final do programa. O tema que o Dr. Igor está abordando é os desafios e as dificuldades dos psicólogos no início da atuação profissional. E quero convidar também aos nossos amados ouvintes a nos seguir no nosso Instagram, PGM Viver Bem. Se quiser enviar perguntas também pelo direct, também pode, viu, gente? Ou pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Próxima pergunta, doutor Igor, é: qual o maior investimento para um aluno se tornar um verdadeiro psicólogo? Olha que pergunta interessante. Um verdadeiro psicólogo. Vamos separar então o joio do trigo. Mas eu acredito que talvez o maior investimento que talvez um estudante que esteja agora no final da sua graduação, ou já recém-formado, assim como eu, é investir em autoconhecimento, né? E aí o que eu quero dizer com autoconhecimento? É a busca da terapia, como nós falamos no bloco anterior, né? Essa terapia individual, como eu disse, Lacan dizia que o analista se faz no divã, né? E fazendo essa analogia para a psicologia de modo geral, né? O psicólogo também se faz ali em terapia, que acho que deva ser um investimento principal, mas também buscar a sua formação continuada, né? Em estudos, cursos, né? Naquilo que você tiver acesso nesse início de carreira, porque eu sei bem como é, né? A relação com o financeiro talvez não te permita fazer tudo de uma vez, mas acho que você delimitando algumas coisas, né? Elencando algumas coisas mais importantes para que você possa investir, eu digo terapia, formação continuada, buscar sempre ter essa postura mais ética e humana ali, né? Naquilo que é fundamental da sua profissão. Só que assim, quando eu digo formação continuada, não é só livros, né? É uma busca também por um amadurecimento como profissional, né? Acho que também a busca de um grupo que possa estar ali te ajudando, trocando ideia, né? Para que você possa também ir absorvendo e aprendendo com esse grupo, com as pessoas que estão há mais tempo que você na profissão, né? Acho que todo psicólogo que se preze precisa fomentar dentro de si a virtude da humildade e reconhecer que não sabe tudo, né? Acabou de sair da faculdade, tem que aprender, né? Tem que ralar muitas vezes e tem que ter essa humildade de procurar ajuda, né? De pedir ajuda da experiência daquele que está há mais tempo na profissão. Muito bonito e com muita propriedade o doutor Igor Souza coloca. A pergunta que é qual o maior investimento para se tornar um verdadeiro psicólogo? E o doutor Igor fez um recorte. Ele fez assim, começou assim, um verdadeiro psicólogo. E logo bateu no meu coração que para ser um psicólogo de verdade, gente, precisa amar. Precisa amar o ser humano. Precisa apreender
o sentido, de fato, de ajudar, de, a partir do amor em ajudar a pessoa humana, nós damos o melhor de nós. E como fazer isso? É um investimento. É nos tornando pessoas melhores todos os dias. Então, o verdadeiro psicólogo é aquele que ama. E o maior investimento, eu diria que também é ter esse objetivo, sabe, aquela coisa do foco, de humanizar o atendimento psicológico, porque nós não somos suposto saber, até somos academicamente, né? Mas nós somos, entre nós, psicólogos e paciente, é um encontro existencial, um eu e um tu que formam um nós, mas, claro, existe a função, aquele saber, por isso dizemos, né, suposto saber, mas somos pessoas. Um que academicamente estudou 5 e não para nunca mais de estudar, para ajudar o ser humano, mas a humanização do atendimento psicológico, e eu diria, eu vou além, é não somente a humanização do atendimento psicológico, mas a humanização das nossas relações, a relação humana. Então, esse é o nosso maior investimento, claro, considerando, eu estou complementando, mas eu me ressinto como profissional da área de saúde quando sou atendida de uma forma, eu diria, automática, mecânica, sem olhos nos olhos, sabe? Até de uma falta essa humanização, o acolhimento, saber que a pessoa está em sofrimento, é preciso que nós possamos investir todos os dias na nossa consciência de nos tornarmos pessoas melhores nas nossas relações, para construirmos vínculos. Sim. De fato. E amar é servir, né? Eu tenho essa concepção de amor, que amar é se colocar a serviço de algo, de alguém, né? Como Victor Frankl também falava muito. E tem uma frase de São José Maria Escrivá, que ele fala assim, que a tua vida não seja estéril, né? Seja útil, né? Deixe rastro. Então, que a nossa vida possa, de fato, ser essa, não de uma forma utilitarista, mas com amor se colocar, né? Nessa forma de ser útil para um outro, né? Com amor, né? Com compaixão, buscando ser melhor, né? E nós temos essa oportunidade todos os dias, quando despertamos, eureka, estamos vivos, podemos tomar a decisão de nos tornarmos pessoas melhores, porque a vida vai nos provocar, né? Mas devemos nos manter no caminho, na busca, e assim dar sentido. Ninguém dá sentido para ninguém, mas nós ajudamos o outro a encontrar sentido. E esse outro é qualquer outro, gente. Não apenas o paciente, mas qualquer outro que encontramos pelo caminho, que convivemos, né? Somos todos irmãos, não podemos esquecer disso. Mas aqui nós estamos falando hoje dos desafios e as dificuldades dos psicólogos no início da atuação profissional. Outra pergunta, até complementa a anterior, como ser, doutor Igor, um psicólogo de sucesso? E quem fez essa pergunta já sabe que doutor Igor tem sucesso na profissão. Como ser um psicólogo de sucesso, acho que, tomando um gancho também do que eu falei, né? Primeiramente, trazendo para si essa humildade de se reconhecer que você precisa, depois da faculdade, continuar estudando, que você precisa dessa formação continuada, dessa busca
desse autoconhecimento, da supervisão, de se aliar a grupos que possam te ajudar, né? E respeitar esse processo, respeitar o tempo de cada coisa, né? Agora eu não me lembro bem se é Eclesiástico ou Eclesiastes, né, da Sagrada Escritura, que vai dizer que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Então, quando a gente respeita esse tempo, né, um tempo que vai nos exigir esse amadurecimento, o sucesso, né, seja lá como você entendê-lo, ele vai aparecer, né, gradativamente, né? Não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, até pode acontecer, né? Tem casos e casos, mas não é algo que vai acontecendo aos pouquinhos, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente quer construir uma carreira estável muito rapidamente, né? É aquele sonho de todo psicólogo. Mas aí a gente se depara com a realidade, né? É uma profissão que, sim, tem um retorno muito bom, mas que exige de nós também, né? E exige essa paciência de nós, como profissional, né? E aí, fazer essa diferença, né, na vida das pessoas e buscar um caminho de persistência, né? De estar ali, não desistir diante de cada caso que aparece na sua clínica, estudar aquilo, buscar se especializar, talvez às vezes buscar um nicho, ou estudar mais profundamente uma abordagem pode te ajudar, né, a crescer na profissão também. Então acho que está por aí, né, por esse caminho assim, de sucesso é a busca de continuar se formando, né, que acho que é uma busca que a gente vai levar pelo resto da vida. É verdade. E eu trocaria a palavra sucesso, gente, por êxito. Então, como ser um psicólogo com êxito? Gostei muito que o Dr. Igor, em outras palavras, ele diz que não tenha pressa. Quando ele fala não desistir, é não ter pressa, o tempo das coisas, mas precisa-se, né? O ser humano ele busca tudo de uma forma que é rápido. Então, não ter pressa e focar numa sólida formação acadêmica vai lhe dar a base. E focar também, para ter êxito, numa sólida ética, nas virtudes, na sua própria dignidade, focar em se tornar uma pessoa. Porque não existe um profissional só profissional. Nós somos pessoa. Então, se focarmos em sermos uma pessoa cada vez melhor, né, e qual é o nosso parâmetro? Só olhar para o céu. Olhar para o céu, lembrar dos mandamentos, da palavra de Deus, é isso, é a nossa referência, olhar aquele outro como outro, independente das questões que existem na nossa sociedade. A pessoa que nos procura, a pessoa que confia a nós o seu sagrado, que é a sua vida, ela precisa ser acolhida de forma empática e termos, de fato, algo que dê esperança. Né? Dê esperança. E aí, o sucesso ou o êxito, ele vai vir. Porque um paciente que foi atendido já vai falar de você para o outro. Sim, as indicações, né? As indicações. Sim. Então, além de uma sólida formação acadêmica, que para ser um psicólogo, gente, ouvimos o doutor Igor falar. Eu também já passei por isso e aqui, já na terceira idade, continuo estudando. Então, precisa-se fazer uma graduação. Porque hoje em dia tem muitos cursinhos online, o boom do online, né, faz com que muitos equivocadamente entendam que
6 meses de um curso online já pode se tornar um profissional. Terapeuta, né? Exatamente. Então, precisamos ter essa atenção. Outra pergunta. Doutor Igor, quais são, normalmente, as maiores expectativas de um psicólogo no início da carreira? Eu acho que também um pouco do gancho, né, que eu falei anteriormente é talvez construir essa carreira muito rápido, né? De ter uma estabilidade, talvez financeira, ali muito rápido, boa. E, assim, dependendo da sua realidade, isso não vai acontecer de forma tão rápida, né? Então, vai te exigir aí paciência, né? Paciência. E, como eu falei, talvez encontrar um nicho a qual você precisa se especializar, uma abordagem para que você se aprofunde, né, se especialize, porque na faculdade, por exemplo, a gente tem contato ali com algumas escolas da psicologia, né? Mas, assim, é o teórico e até me arriscaria dizer um pouco da superficialidade, né, de cada abordagem ali, porque a gente não tem tempo de se aprofundar em tudo, né? Não dá para se especializar em tudo. Então, ali acho que na faculdade eles tentam te mostrar alguns caminhos, mas aí quando você termina a faculdade é que aí você olhando para aquilo que você, né, viu, conheceu, também por fora da faculdade, naquilo que você leu, né? Eu lembro que no meu terceiro período da faculdade foi bem difícil, né? Um momento de crise. Abrindo o coração aqui, mas foi um momento de crise, assim, porque eu olhava assim para algumas abordagens da psicologia e eu não conseguia achar compatibilidade com a visão de homem e ser humano que eu tinha, né? Que eu carrego comigo, com a minha bagagem também espiritualmente falando, né? E aí, num vídeo de YouTube, assim, aleatório, ouvi falar sobre um tal Viktor Frankl. Então, ali naquele vídeo, eu senti meu coração disparar, né? Tem essa experiência, eu lembro assim, eu senti meu coração disparar e falei assim, algo diferente, né? Que esse homem está falando, que está trazendo como teoria, tocou no meu coração. E aí, a partir daquilo ali, eu comecei a buscar por fora da faculdade, porque na faculdade eu não tive contato com o Viktor Frankl, eu acho que é comum isso acontecer nas faculdades. E aí comecei a comprar um livro aqui, um outro livro ali, e fui conhecendo aos poucos, né? E hoje, né, agora, depois da faculdade, fazendo a especialização em logoterapia e análise existencial, né, pela UVEF. Então, estou me aprofundando agora, né? Algo que eu conheci lá atrás, agora que eu estou me aprofundando um pouco mais, né, de forma, acho que agora mais sistemática e tudo mais. Então, acho que é por aí, né? Essa busca dessa formação mesmo, como a gente tem falado aqui, mas que vai te exigir, né, essas duas virtudes, humildade e paciência. Então, a maior expectativa de um psicólogo no início da carreira é essa construção, né, de uma carreira sólida, né, que tem um retorno muito rápido. A gente sai da faculdade assim, verdade. A realidade vai se impondo, né? É verdade. Muitos jovens buscam prematuramente não potencializar aquilo que chamamos de vocação, mas sim vai buscar uma profissão que dê rentabilidade. Então, enquanto trabalhávamos, agora eu não trabalho mais, com orientação vocacional e profissional, identificávamos muito isso. Gente, mais um minutinho de intervalo e anotem aí que já iremos para o último bloco. Esse já é o segundo. Gente, um minutinho e voltaremos já já. Voltando aqui ao último bloco do programa Viver Bem. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui numa alegria imensa nesse domingo, estar tendo a sua audiência, querido ouvinte, aqui pelas ondas da Rádio Catedral, FM 106.7, hoje com um convidado que estreia em nosso programa,
que é o doutor Igor Souza, da paróquia Sagrada Família da Maré, né, o bairro Maré. Ele que é quase recém-formado, tem 1 ano de formado, mas tem uma atuação brilhante e foi convidado justamente por isso para abordar o tema, os desafios e as dificuldades dos psicólogos no início da atuação profissional. Se você também tem essa dificuldade, ou se você tem dúvidas, ou se você tem uma curiosidade, escreve para a gente. O nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. O doutor Igor e eu responderemos com alegria. Vamos a uma pergunta muito interessante, que ela é uma pessoa que se coloca, mas como ela é um contexto. Vou ler. Tenho 24 anos e estou no 8º período da graduação de psicologia e já tenho muita preocupação de como será o mercado de trabalho. O senhor poderia nos dar uma orientação, doutor Igor? Claro. Eu acho que a sua preocupação é natural, tá? O mercado de psicologia é muito amplo, né? Não existe só a psicologia clínica. Hoje a psicologia está nos hospitais, hoje a psicologia está no esporte, está também na escola, né? Em organizações, né? Empresas e tudo mais. Então, é um mercado hoje muito amplo, mas talvez para que você tenha menos ansiedade, vamos dizer assim, talvez um posicionamento ou olhar para uma dessas direções e focar nela, talvez te ajude, né? Porque quando a gente escolhe algo, a gente começa a buscar a formação e vai se especializando naquela formação, né? Talvez ali, vamos dizer assim, na minha área, né? Da área clínica, escolher uma abordagem, escolher um nicho vai te ajudar bastante, né? Mas também se for em alguma outra área, buscar essa especialização, essa formação referente à sua área. E sempre lembrar que o sucesso profissional ele não é imediato, né? Ele vai exigir um certo tempo, uma paciência de você. E você vai se capacitando, né? Continuamente, respeitando o processo disso tudo. E também, claro, já que você ainda está no seu 8º período, você está aí há 1 ano de se formar, né? Faltam 2 períodos. Sim. Aproveitar o tempo de estágio, né? O máximo de estágios que você conseguir fazer, faça, né? De acordo com a sua disponibilidade. Busque conhecer o máximo possível que cada estágio pode te oferecer, que cada especialização, né? Em cada área ali pode te oferecer. Busque ajuda, peça ajuda a profissionais mais experientes que você, né? Não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. Acho que quando a gente se reconhece, tem essa humildade no coração, a gente vai abrindo muito mais portas do que a gente, né, acha que faria. Então, busque ajuda, peça ajuda de profissionais mais experientes, peça ajuda dos seus professores, os seus supervisores de estágio também, né? Crie grupos de estudo com seus colegas, acho que isso também pode te ajudar bastante, para que essas dúvidas possam ir se clareando dentro de você. E acho que é isso, né? E ter essa paciência. Acho que esse ponto da paciência e da humildade, se fosse para resumir o programa de hoje, eu ficaria com isso, né? Acho que todo psicólogo precisa fomentar isso no seu coração. Sim, até ajudando, né? Abrindo um pouco mais, é normal, viu, ouvinte, termos insegurança, termos medo. Isso é muito normal no início de qualquer atuação profissional, até entrar numa nova condição, uma nova instituição, mesmo que já tenha, digamos, anos, 10 anos
de atuação profissional. Aí passou no concurso, vai começar numa grande instituição. Bate a insegurança, é normal do ser humano. Que bom, não somos super-heróis, que bom. Eu digo que muito bom, com alegria, que possamos nos reconhecermos a nossa humanidade, a nossa fragilidade humana. Não somos mulheres maravilha, nem somos super-homem. Então, essa consciência, essa insegurança, ela é natural, natural. E vai ser, eu diria, uma mola propulsora para que você busque a sua autonomia, busque o conhecimento e fortaleça a segurança. É uma fase de adaptação. Toda fase de adaptação vem um novo, e o novo acaba assustando, não? Assustando. Sim, assustando. Exatamente o que o doutor Ivo colocou. Então, ouse, atreve-te a sofrer. Essa é uma frase de uma grande professora e amiga. Atreve-te a sofrer. Então, quando nós nos atrevemos, ousamos, sabemos que é por uma missão. Sim. Né? E o sofrimento vai ganhar um sentido porque ele vai passar. Agora, se nós nos acorrentarmos na nossa insegurança e no nosso medo, eu pergunto, que sentido tem isso? Sim, eu traria também uma outra frase de Santo Agostinho de Hipona: conhece-te, aceita-te, mas supera-te. Então, é um caminho que a gente precisa trilhar, né? Que é assim, recheado de desafios, acho que vale a pena. É verdade. Agora, uma pergunta. Quero agradecer ao ouvinte Marianita. É uma palavra só. Marianita de São Gonçalo. Muito obrigada por sua participação, querida ouvinte Marianita. E ela pergunta ao doutor Ivo: por que trabalhar com o que se ama é tão importante? Que pergunta, né? Linda pergunta. Simples e profunda. Trabalhar com o que se ama. Acho que quando a gente trabalha com o que se ama, acho que aquele trabalho não tem um peso como uma carga, né? Como se tivesse que fazer isso obrigado. Sim. Acho que as coisas se tornam mais leves, né? E também porque o trabalho, pelo menos você que está saindo aí da faculdade agora, o trabalho vai ocupar boa parte da sua vida, né? Então acho que trabalhar com o que se ama pode te ajudar, né, a viver mais leve, a viver melhor, né, viver bem, né, utilizando o nome do programa. Quando a gente tem essa afinidade com o que a gente faz, ainda que a gente enfrente desafios, né, a gente tem mais resiliência, a gente entende que aquele trabalho tem um propósito maior, então a gente se doa mais, né? E aí, como a doutora falou, a gente ama mais, a gente ama aquilo e por isso a gente se coloca mais e serve mais, né? E trabalhar com o que se ama não significa também que isso vai ser fácil, tá? Mas, como eu falei, que vai valer a pena, né? Vale a pena, vale o pesar, de certa forma, né? Então, que você possa olhar para aquilo que você queira fazer, talvez não seja psicologia, ou talvez sim, não sei, mas olhar para isso e dizer assim, vamos lá, né? Como a doutora falou, vou me atrever a sofrer um pouco por conta disso, mas porque eu amo, porque isso faz sentido para mim. Então, vamos lá, vai valer a pena. É perfeito. E trabalhar com o que se ama, com aquilo que sente motivação todos os dias, não vai nem ter tempestades, porque enfrentamos. E o trabalho, gente, aí eu vou dizer por mim, eu vivo isso. Eu sou aposentada há muitos anos, já há 10 anos sou aposentada,
do Ministério Federal, do governo federal, mas sempre fui psicóloga, concomitantemente. Me dividi entre família, meu concurso, minha outra profissão e minha profissão do amor, que é ser psicóloga. Então, atendi em consultório aos finais de semana. Na época também era voluntária na paróquia como psicóloga e continuo sendo voluntária em diversos projetos, mas eu digo que enquanto eu estava na instituição, eu fazia aquilo por obrigação, como o doutor Igor colocou. E depois que eu saía de lá e ia para o consultório, gente, não é trabalho, é uma missão. É uma missão tão bonita. E até hoje meu esposo fala, nossa, você na terceira idade ainda vai com essa alegria toda ouvir sofrimento dos outros. Não é nem ouvir, nós temos que ter uma escuta, uma abertura de coração, né? Uma empatia. Então, trabalhar com o que se ama é muito importante, porque eu ouso a dizer, a gente ganha saúde, a gente ganha mais vida, a gente ganha mais até produtividade. Produtividade. Então, veja, Marianita de São Gonçalo, pode ser difícil, né? Porque algumas pessoas vão dizer, puxa, mas eu amo isso, mas essa profissão paga tão pouco, né? Pode ser difícil, mas você pode vir a ser, sim, um profissional com êxito. Se a gente for pensar só no ganho, a gente tem que pensar no ganho verdadeiro, que é aquele que nos toca e nos preenche o coração. E aí, gente, o êxito é consequência, o sucesso é consequência. Vamos complementar alguma coisa, doutor? Não, acho que a senhora falou muito bem. E eu acho que ter esse olhar sempre de que o trabalho para nós, ele também é um meio de, eu digo assim, né, para nós como católicos, sim, vamos dizer assim, ele é um meio também de santificação, né? Ele, para nós que somos casados ou temos nessa vida no mundo, o trabalho nos chama também como um meio para nos santificar. Então, olhar para o trabalho também como esse caminho, né, que pode ser percorrido e que vai te ajudar no seu processo de santificação. Outra pergunta é, como a psicoterapia pode ajudar o recém-formado a compreender que ele fez a escolha certa? Gente, essa é a última pergunta do programa de hoje. Olha, muita gente recebendo aqui pelo WhatsApp, muitas pessoas pedindo para o doutor Igor voltar, porque o tema é muito importante. Querem até gravação do nosso programa. Gente, a rádio não disponibiliza, mas tem no YouTube. Então, não esqueçam, quer nos ouvir mais, busque no canal da Rádio Catedral do YouTube, vai encontrar o nosso programa lá. Esta é a última pergunta e, ao final, ele vai dar os contatos. Doutor Igor Souza, como a psicoterapia pode ajudar o recém-formado a compreender que ele fez a escolha certa? Eu acho que a psicoterapia, ela primeiramente vai te ajudar a entrar em contato com a tua história, né? Com quem você é, com os seus valores, com o sentido que move o seu coração. E acho que a partir disso, ela pode te ajudar a entender que você fez a escolha certa. Ainda que, para mim, né, essa questão de escolha certa é um pouco dúbia, né? Eu acredito que no mundo, né, na realidade, a gente precisa arriscar muitas vezes. Então, às vezes, não é que seja a melhor escolha, a escolha certa, mas
quando você se entende como pessoa, que você olha para aquela situação e vê um propósito maior, ainda que aquilo ali te gere um certo sofrimento, vale a pena tentar, né? Vale a pena fazer o processo daquilo. E aí eu digo agora como um recém-formado, né? Que se colocar nesse processo vai te ajudar a ganhar clareza, né, dos seus desejos, da sua identidade como profissional, na psicologia, né, de encontrar mais segurança nas suas escolhas e é isso, e confiar, né, também confiar que ainda que você não saiba exatamente se aquilo é a escolha mais correta da sua vida, é você ter a responsabilidade pela tua escolha, né? E assumir as consequências das suas escolhas. Acho que isso é muito mais válido do que saber se fez ou não uma escolha correta, né? Acho que está mais por aí, você olhar para aquilo e falar assim, assumir isso e eu vou, né, receber as consequências disso e com responsabilidade vou levar isso à frente. Acho que está por aí. Assim. E agora, terminando o programa de hoje, deste domingo abençoado, eu quero agradecer em nome de toda a equipe da Rádio Catedral a participação brilhante, leve, profunda, simples do Dr. Igor Souza. E peço, Dr. Igor, que dê o seu contato, seu Instagram, seu WhatsApp, para que nossos ouvintes possam fazer, convidá-lo, e também nos deixe uma mensagem a todos os nossos ouvintes do programa Viver Bem. Essa foi surpresa, hein? Mas, primeiramente, quero agradecer, né, primeiramente a senhora, a doutora Sônia, a toda a equipe da Rádio Catedral, pela acolhida aqui, agradecer aos ouvintes da rádio, né, por estarem conosco até aqui. Eu deixo meu contato, né, atualmente eu não tenho, eu tenho um Instagram, mas eu não estou utilizando no momento, né, então eu vou deixar o meu contato, posso deixar meu contato de telefone, Claro, deixar meu WhatsApp, né, que é 219-7621-8665, né, e também deixo meu e-mail, né, que é Igor de Souza, com S, .psi@gmail.com. Então vocês podem entrar em contato comigo com esses dois contatos, né? E deixar uma mensagem. Uma frase, uma reflexão. Eu não tinha pensado em muita coisa, mas acho que tem uma palavra que está na minha mente, né? Tuc in altum, né? Adentra-te em águas mais profundas. Acho que é uma passagem, né, de quando Jesus encontra Pedro, que estava pescando a madrugada inteira, cansado, e aí ele olha para Pedro e fala assim, né? Adentra para águas mais profundas e joga a tua rede, né? E aí Pedro responde assim, em atenção à tua palavra, né? Tinha pescado a noite toda, era um homem experiente, mas em atenção à palavra, jogou a rede e a rede se encheu de peixes, né? Acho que, trazendo essa reflexão para nós, recém-formados, não tenham medo de adentrar em águas mais profundas. Busquem a coragem necessária, a humildade, a paciência e velejem para águas mais profundas, que um novo e um milagre sempre pode acontecer. Então, não tenham medo disso, sejam corajosos, né? Tenham fé, esperança e sigam em frente. E eu quero também falar da Clínica Viktor Frankl. Nós somos 20 psicólogos, todos somos daqui, cadastrados no grupo de psicólogos católicos da nossa arquidiocese. Somos 18 psicólogos, uma neuropsicóloga e um médico psiquiatra.
Funcionamos pertinho aqui no Largo do Machado e o nosso WhatsApp é o 21 99506 6463. Para a reflexão de fechamento e encerramento do nosso programa, eu quero deixar o seguinte registro. Gente, nós não nascemos prontos. Nós não somos perfeitos. Somos seres em construção. E para nos construirmos profissionalmente, como se deseja vir a ser, se é preciso que tenhamos dedicação, conhecimento, disposição, mas, sobretudo, amor. Só assim poderemos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.